Olá, amados irmãos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu me chamo Paulo Leonel e aqui nas redes sociais o meu desejo é abençoar você com um tempo de leitura da palavra, reflexão e oração. Então, aguarde até o final que eu quero orar pela sua vida e te abençoar neste dia. Amém? Queridos, hoje vamos falar sobre a necessidade de falarmos de Deus mesmo em tempos difíceis. Vamos à reflexão de hoje? Vem comigo! O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 ao 20, Jesus disse: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." O chamado de Jesus, ele é maior que os obstáculos. Querido, Jesus sabia que o mundo rejeitaria sua mensagem, mas ainda assim, ele nos chama para sermos portadores do Evangelho, portadores da boa nova do Evangelho. Ele não nos prometeu facilidades, mas garantiu que estaríamos acompanhados por sua presença. Queridos, o amor de Deus e a certeza de que estamos cumprindo o seu propósito devem ser a nossa motivação para compartilhar o Evangelho. Em João capítulo 15, verso 18, ele disse: "Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou." Amados, mesmo diante das dificuldades, devemos lembrar que a nossa missão tem um impacto eterno. Ela resgata vidas da perdição e traz para a glória de Deus. Devemos ter a alegria de sofrer por Cristo, isso mesmo. Será que você está olhando nesse ponto de vista? Ter alegria por estar sofrendo por causa do nome de Jesus? Queridos, o apóstolo Paulo, ele enfrentou prisões, açoites, rejeições, mas se alegrava em tudo isso porque sabia que estava sendo fiel ao chamado de Deus. Assim como ele, precisamos entender que as dificuldades fazem parte da nossa jornada cristã e que elas moldam o nosso caráter. Em Mateus capítulo 5, verso 10 diz: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus." Isso é uma promessa para mim e para você. Sofrer por Cristo é um privilégio, pois isso demonstra que estamos vivendo uma fé autêntica e que incomoda o mundo e glorifica a Deus. A pergunta que eu faço para você é: você tem certeza de que Deus age através da sua vida? Queridos, falar de Deus é um ato de fé e não precisamos nos preocupar com os resultados. A palavra de Deus, ela é viva e poderosa e Ele mesmo cuida de fazer a semente crescer no coração das pessoas. A nossa parte é obedecer, pregar o Evangelho e confiar. Em Isaías capítulo 55, verso 11, olha o que diz o Senhor: "Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei." Queridos, mesmo que não vejamos frutos imediatos, devemos lembrar que cada semente plantada tem o potencial de produzir uma colheita abundante no tempo certo. Então, para aquela pessoa que você falou de Jesus, para aquela pessoa que foi revelada a ela o Evangelho da cruz, saiba que a semente foi lançada e no tempo certo irá colher. Amados, é necessário que eu e você entendamos isso, para que não ficamos em discussões vãs com outros. Nós apenas levamos a mensagem, fazemos a nossa parte e nós oramos para que Deus faça com que aquela semente venha a dar frutos. Amém? Queridos, falar de Deus em um mundo frio e indiferente não é nada fácil. Aliás, é desafiador, mas é a maior demonstração de amor que podemos oferecer, não é verdade? Porque Deus nos chama a sermos luz em meio às trevas, sem temer as rejeições ou dificuldades, mas com a certeza de que sua palavra não volta vazia. Que eu e você possamos levar o Evangelho com coragem, com perseverança e alegria, sabendo que estamos cumprindo o nosso chamado e agradando ao nosso Pai.
Eu quero orar pela sua vida. É lógico que a minha oração será com esse propósito para que possamos atingir mais pessoas e fazer a nossa parte como discípulos de Cristo, mas eu também quero orar pela sua vida. Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os medos que estão batendo no seu coração, mas eu quero orar por você também. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, nosso Pai, Pai eterno, nós a Ti oramos, Senhor Deus, nesse momento, suplicando a Ti para que o Senhor nos dê coragem para falar do Teu amor em meio às dificuldades, que o Senhor possa nos fortalecer diante das rejeições à nossa frente, que o Senhor possa nos ajudar a lembrar que estamos cumprindo um chamado especial, o Teu chamado. Querido Deus, que cada palavra, que cada ato nosso sejam usados para a Tua honra e para a Tua glória. Querido Deus, nos ensina a amar o próximo e a compartilhar a Tua palavra com alegria e com verdade. Pai querido, nós clamamos a Ti pelas vidas que aqui estão agora, nós clamamos a Ti pelas dores, pelas dificuldades, pelo luto. Pai, aqueles que estão desempregados, aos que estão enfermos, aos que carecem de um toque das Tuas mãos. Deus, nós agora como igreja, em unidade, oramos e clamamos a Ti por uma solução. Deus, nós não sabemos como será, nós não conhecemos o futuro, mas o Senhor conhece. E Pai, o que nós queremos agora é nos render diante do Senhor e clamar a Ti pela Tua misericórdia, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Deus, usa-nos, Senhor Deus, e na medida que seremos usados, que o Senhor possa abrir as portas. Como diz a Tua palavra em Efésios capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido Deus, que o teu poder possa operar na vida dos meus irmãos, na minha vida, e assim que possamos alcançar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Querido Deus, que sejamos instrumento nas tuas mãos e que as suas portas possam se abrir a favor da tua igreja. Pai, muito obrigado por esse dia. Livra-nos de todo mal, de bala perdida, de assalto, de roubo, de furto. Guarda-nos, Senhor Deus, diante das maldades do mundo, diante das hostes malignas, que essas batalhas que estamos enfrentando possam ser vencidas pelo poder do teu nome, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus abençoe você poderosamente, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, esteja com você hoje e para todos sempre. Amém? Se você se sentiu abençoado com esse vídeo, peço a você para deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Querido, se você ama a palavra do Senhor, se você tem gosto pela leitura da Bíblia, eu quero convidar você a acessar o meu site e conhecer um material exclusivo que foi deixado lá para você. Um material que vai lhe ensinar como ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de forma interativa, fácil e prática. Que Deus abençoe você, o link está na descrição. Espero você aqui novamente no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo. Tchau, tchau.